mais um negócio confirmado no Flamengo. Vamos comentar sobre isso, tem novidades sobre Carlos Alcaraz, Gonçalo Plata, bastidores do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo finaliza os preparativos para encarar amanhã a equipe do Bolívar, diretamente do estádio do Maracanã. Jogo esse válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo tem que meter um caminhão de gols para cima da equipe do Bolívar, porque senão a nossa situação realmente vai ficar bem complicada. Já tem aí escalação, provável time do Flamengo, a gente vai comentar bem daqui a pouquinho, mas ó, informação, atualização sobre o Everton Cebolinha, que traz aqui o Vene Casagrande. Cebolinha passará pela cirurgia para corrigir a lesão no tendão de Aquiles. Aliás, já passou, né? Passou pela cirurgia nesta tarde, por volta das 1h40, em hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. A operação foi realizada por um especialista nesse tipo de lesão. O atacante do Flamengo, vai lembrar, só volta a atuar nos gramados em 2025. Que ele volte cada vez mais forte, que ele seja 1000% recuperado, que ele tenha a capacidade dele de velocidade, toda a situação que ele tem como jogador e volte muito bem no ano de 2025. Que triste, né, essa notícia, né? Mas vamos avançando. Uma das prováveis escalações para o Flamengo entrar em campo amanhã, traz aqui o Léo José do Coluna do Fla, é goleiro Agostinho Rossi, lateral direita Varela. Varela mais uma vez treinou com o elenco, demonstrando aí que deve jogar realmente. Zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas caindo do lado esquerdo, Eric Pulgar de primeiro volante, De La Cruz de segundo, De Arrascaeta carimbando as bolas ali jogando no meio campo, Gerson pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Por mais que o Luiz Araújo também joga ali pelo lado direito, ele tem capacidade de jogar pelo lado esquerdo. A gente viu isso, por exemplo, no jogo de ida, no confronto contra o Palmeiras no estádio do Maracanã, que o Cebolinha tem que sair do jogo, e aí o Luiz entra, faz um bom jogo, faz um gol, dá uma assistência, quase faz outro gol, então ele joga ali pelo lado esquerdo também. E de centroavante, o Pedro, minha galera. Tite deixaria Gerson na direita e passaria Luiz Araújo para a ponta esquerda. O treino de hoje é que definiu, né? Vai definir, tá definindo, até porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, o treino tá terminando aí, né? E aí, certamente, quando for 6, 7 horas aí, alguém já vazou o time mesmo que o Flamengo vai a campo. Isso aqui é uma projeção do time do Flamengo com base nos últimos treinamentos, beleza? O treino de hoje aconteceu na parte da tarde, ali por volta das 3 horas da tarde. Vamos avançando, pessoal. Reforço do Bolívar para enfrentar o Flamengo na Libertadores foi herói do Vasco e destaque na Austrália. Atacante de 1,92, fez gol de acesso do rival na Série B e foi campeão do outro lado do mundo, minha galera. Olha aí, Fábio Gomes tem 27 anos, é natural de São Paulo e começou a se destacar pelo Oeste, onde foi vice-artilheiro com 15 gols e eleito revelação da Série B do ano de 2019. Passou pelo Albirex Niigata do Japão, New York RB dos Estados Unidos, até ser comprado pelo Atlético Mineiro em 2022 por 8 milhões e meio. Mas ele nunca se firmou no Galo e passou a ser emprestado. E onde ele começou a dar a volta por cima foi justamente no Vasco. Fábio Gomes chegou no Vasco para jogar a Série B 2022 e não deixou saudade. Foram apenas 9 jogos e um gol. Só esse gol de cabeça transformou ele num herói improvável ao garantir a virada sobre a equipe do Criciúma por 2-1 nos minutos finais. Vitória que encaminhou o acesso à Série A na antepenúltima rodada. Então, gente, o atacante dos caras, titular dos caras, não é lá essas coisas, mas lógico, tem um respeito, né? Só que o Flamengo tem que fazer o resultado dentro do Maracanã. O goleiro do Bolívar, o Carlos Lamp, que é goleiro da seleção boliviana, não sei se é mais, já foi em determinado momento, não sei se tá no banco, possui uma média de 3 gols sofridos por jogo contra o Flamengo. Ao todo, o arqueiro enfrentou o Flamengo em 4 oportunidades e sofreu 12 gols.
Flamengo e San José, lá. Lembra? São José de Oruro, primeira rodada da Copa Libertadores da América, que o Flamengo foi campeão, na altitude do São José, era ele o goleiro. O Flamengo venceu por 1-0. Flamengo e São José no Maracanã, o Flamengo meteu 6 no São José. Era ele o goleiro também. Gol de Diego Ribas, 2 gols do Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Vitinho, ainda teve um gol contra da equipe do São José. Flamengo e Bolívar lá, 2-1 Bolívar, era ele o goleiro também. Flamengo fez o gol de empate com o Matiazinho. Flamengo e Bolívar aqui, era ele o goleiro. Então é um goleiro que toma muitos gols do Flamengo. Já tomou 2 na altitude e tomou 10 quando o jogo foi no Maracanã. Que o Flamengo faça uns 10 gols amanhã. Aliás, hoje tem um chora-fogo com o Palmeiras, né? Vamos ver aí o jogo do chora-fogo com a equipe do Palmeiras, o que vai sair dessa bagaça aí. Apesar, e tá do nosso lado da chave, não pode pegar a gente numa possível quartas de final, mas pode pegar o Flamengo aí numa semifinal de Libertadores. Falando em Libertadores, a gente já pensa ali em Mundial de Clubes, só 10 dias. Tradição de conquistas de mundiais na terra e no mar. Inspiram os nossos garotos do Ninho em busca desse título inédito do Intercontinental Sub-20. Vai ser no Maracanã contra o Olympiacos às 16 horas, 4 horas da tarde, no próximo dia 24. Apoia a molecada, nação. Pra cima deles, Flamengo. Escreveu aí o Flamengo através das redes sociais. No próximo dia 24 de agosto tem Flamengo e Olympiacos, final do Mundial de Clubes Sub-20, diretamente do estádio do Maracanã, sem dúvida nenhuma. Vai ser épico, memorável o Flamengo ganhando um jogo desse aí. A gente vai estar lá no Maracanã para fazer essa cobertura aí para vocês. Ronaldo Fenômeno comentou que o Flamengo é o clube favorito a vencer a Copa Libertadores da América. Ele falou em entrevista à Betfair: se eu tivesse que apostar em um único favorito para vencer a Libertadores desse ano, apostaria no Flamengo. O elenco é muito talentoso, o técnico é experiente e vitorioso e atualmente joga o melhor futebol do Brasil. Olha, Ronaldo, de vez em quando joga. De vez em quando joga. Agora, de vez em quando toma umas pancadas aí também, principalmente se o assunto for bola aérea, né? Se for bola aérea, aí nós estamos ferrados. Luiz Araújo é o jogador que mais cria grandes chances no Campeonato Brasileiro, com 9 criadas. O Flamengo tem um jogador mais criativo como arma na Libertadores. Lesão de grave do Cebolinha, vai levar o Luiz a jogar daquele lado. E terror nenhum. A minha preocupação é como reserva. O Flamengo precisa reforçar, não é o titular, é o reserva, é ter peça para repor. Porque senão realmente a situação vai ficar bem complicada. Condenado, olha isso aqui, minha gente. O ex-jogador Carlos Alberto, aquele que tomou aquela caneta bonita do De Arrascaeta lá no amistoso Jogo das Estrelas, o cara ficou, desesperado, o cara, meu irmão, o cara ficou desesperado, falando aos 4, não, caneta não foi completa, pegou uma pilha danada. O ex-jogador Carlos Alberto foi condenado por agredir um torcedor do Flamengo após ser provocado por causa da caneta que levou do Arrascaeta. Ídolo do Vasco partiu para agressão quando ouviu a frase: Arrascaeta te mandou um abraço. Ele foi enquadrado por lesão corporal e terá que pagar uma multa de R$15 mil a esse torcedor do Flamengo, informa aqui o All Sport. É brincadeira, né, cara? O cara gosta de brincar com todo mundo, gosta de zoar o Flamengo, gosta de falar um monte de coisa. Tomou a caneta, aí caneta azul caneta. Porra, aí o cara fica revoltado e, condenado aí por causa de um negócio desse. Como é que pode, né? Mas vamos avançando, pessoal. Flamengo homenageia medalhistas olímpicos dos Jogos de Paris 2024. Rebeca Andrade, Rafaela Silva, Isaquias Queiroz, Lohane Oliveira, Jade Barbosa e Flávia Saravia estiveram presentes no evento. Aponta aí o site GE, e eu, lógico, vi as imagens também, né? Tinha uma galera lá para fazer a cobertura na Gávea, acabou que não deu para me fazer a cobertura, porque eu tive que ir lá no Poupa Tempo, Bangu,
porque eu perdi minha identidade, perdi um tempão lá de poupar tempo no pouco, fiquei uns 2, 3 horas lá para tirar a identidade de novo, então acabou que não deu para fazer essa cobertura aí do Flamengo. Recém-chegados de Paris, os atletas do Flamengo que chegaram ao pódio das Olimpíadas receberam na manhã uma homenagem pelos desempenhos nos Jogos. Em evento organizado na Gávea, sede dos esportes olímpicos do Flamengo, estiveram Rebeca Andrade, Zaqués Queiroz, Rafaela Silva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Flávia Saraiva, responsáveis por 6 das 20 medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas. O evento foi nomeado de Os Orgulhos de Duas Nações, que no caso é a nação brasileira e a nação rubro-negra, e aconteceu no ginásio de basquete na sede da Gávea. De acordo com o Flamengo, contou com cerca de 800 pessoas, incluindo torcedores, jovens atletas, o presidente Rodolfo Landim e convidados ilustres, como Daniele e Diego Hipólito, galera. Foi exibido um vídeo para exaltar as conquistas dos atletas e os cantores MC Rebeca e Léo Jaime se apresentaram para torcedores presentes no local. Os atletas ainda receberam placas personalizadas de Rodolfo Landim com fotos e as imagens das medalhas que trouxeram de Paris, galera. Bem bacana, né? E aí a Rebeca Andrade falou, era difícil imaginar... Não, no caso ela falou aqui, sempre sonhei com esse momento, mas não imaginei que seria tão especial. Lutamos tanto que às vezes até duvidamos que iríamos chegar. A grande Rebeca Andrade, a grande Jade Barbosa, enfim, bem bacana essa homenagem para o Flamengo, que o Flamengo fez aí para essas atletas e que elas sigam firme e forte para as próximas Olimpíadas que vai acontecer em Los Angeles em 2028 nos Estados Unidos. Flamengo tem 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores. Tem o João Gomes, falta pingar 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, falta pingar 20 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, o Vinição, foi negociado recentemente, tem que pingar 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, tem que pingar 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho, o Corinthians que tá dando calote, todo mundo aí tem que pagar o Flamengo, né? 13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, que foi vendido lá, né, para a equipe do Crystal Palace, falta 12 milhões para pingar. Paquetá, 11 milhões e 700. Pablo Mari, 7 milhões e 700. Lázaro, 7 milhões e 200. Natan, 3 milhões e 400. Goleiro Santos, 3 milhões. E o Cauã Santos, 2 milhões e 400 mil reais. Então tem uma grana ainda para pingar no Flamengo, independente do Flamengo vender outros jogadores, tá? Que a gente vai entrar nesse assunto agora. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo definiu um prazo para as vendas de Wesley e Fabrício Bruno. E é até a próxima segunda-feira, beleza, galera? Até a próxima segunda-feira é esse prazo. Segundo o Mauro César, a tendência é que o Fabrício Bruno seja vendido de fato à equipe do Rennes, da França. O clube está próximo de chegar nos valores que o Flamengo deseja. Faltam algumas discussões sobre detalhes da forma de pagamento, metas e mais algumas questões, segundo o Mauro César. Se Fabrício Bruno for vendido ao Rennes, o Flamengo entende que não precisará contratar outro zagueiro nessa temporada. Logicamente, o Cleiton, que é o tal do Bahia, que o Tite sempre está comentando na entrevista coletiva, deve assumir a vaga ali de quarto zagueiro do elenco, né? Hoje você tem Fabrício Bruno, você tem Léo Pereira, você tem Davi Luiz e você tem o Léo Ortiz, né? E aí depois você tem o Cleiton, que raramente entra aí nas partidas do Flamengo, raramente entra nos jogos e passaria a entrar mais, segundo a comissão técnica, um atleta que se destaca bastante e ganharia cada vez mais espaço aí com a saída do Fabrício Bruno, e o próprio Léo Pereira, o Léo Ortiz deixaria de ser escalado toda hora ali de volante e jogaria como zagueiro, até porque ele é zagueiro. A grande questão aí é que se não tem o Léo Ortiz para botar no meio, vai ter que ter outro para botar no meio, né? Vai botar quem? Então o Flamengo precisa também comprar esse meio-campista, esse volante, essa situação. O Mauro César
conversou com o dirigente do Flamengo e há um otimismo pela contratação do argentino Carlos Alcaraz, principalmente pelo fato do Southampton ter aceitado conversar com o Flamengo dessa vez. Mas mesmo assim, é um negócio difícil. Alcaraz teria dado sinal positivo para retornar ao futebol da América do Sul. Até porque ele não vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava no Racing. Na época do Racing, ele vai ganhar um salário show. Ele vai estar próximo da Argentina, um jogador argentino, né? Vai estar próximo dos olhos ali do treinador da Argentina. Pô, quer visitar a família, pega um avião daqui pro Rio de Janeiro para Buenos Aires. Não sei se ele é de Buenos Aires, mas pelo menos para Buenos Aires são 3 horas de voo, é bem rapidinho. Então, assim, é uma situação que não é tão ruim assim para ele, né? Ele tá sem jogar, foi emprestado para Juventus não quis comprar, achou caro. O Southampton cobrou 50 milhões de euros, o Flamengo quer pagar 18, será que os caras vão aceitar? Vamos ver essa situação. O Mauro também fala o seguinte: nesse momento não dá só para pensar em contratar jogadores de milhões de euros de futebol europeu, que são caras que levam tempo na negociação. Talvez seja a hora de pensar em jogadores de recomposição de elenco. Você vai trazer um lateral que não é dos sonhos, mas é um jogador cumpridor, que consiga preencher a lacuna, que num time minimamente organizado consiga atender a demanda. Você não vai ter que apelar para jogador desse nível, porque não vai conseguir contratar laterais de seleções, como Matias Vinha, que é titular do Uruguai, ou Montiel, que foi falado pela torcida do Flamengo, que joga na Europa e joga na Inglaterra. O Flamengo está buscando jogadores no exterior, porque no Brasil é difícil encontrar jogadores para preencher lacunas e que estejam disponíveis, pois a maioria já jogou, é verdade, é bem verdade, a Copa do Brasil e completou os 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Só restaria jogar o quê? A Libertadores, a partir da próxima fase, quartas de final. Pô, contrataria um cara para jogar passando, né? Que vai passar 2 jogos das quartas, 2 jogos da semi, 1 jogo da final, né? 5 jogos na Libertadores, mais o Mundial do final do ano, mais o Mundial do ano que vem, e aí só ano que vem o cara poderia jogar pelas competições, não faz o menor sentido. Então tem que buscar, lógico, jogadores aí de fora do Brasil. Você tem um maravilhoso lateral direito, por exemplo, lá no Cruzeiro, que é o William, mas não vai sair do Cruzeiro, e mesmo que saísse, seria uma situação bem complicada. O Flamengo já tem nomes em pauta para reforçar a lateral direita, segundo o Mauro César. O Flamengo busca um lateral esquerdo, no entanto, por empréstimo. E um outro jogador que entrou de vez na pauta do Flamengo foi o equatoriano Gonçalo Plata. Gonçalo Plata, que foi oferecido anteriormente ao Flamengo e não despertou interesse. Agora surge como uma possibilidade devido à contusão do Cebolinha. O nome do jogador entrou na pauta do Flamengo e pode ganhar força nos próximos dias, aponta aí o jornalista Mauro César Pereira. Flamengo acerta a renovação de contrato de Lohan até 2029. O rubro-negro apresenta um projeto esportivo para o garoto de 18 anos se torne ídolo antes de deixar o clube rumo à Europa. O contrato será assinado e carimbado nos próximos dias, minha galera. Após meses de negociação, Flamengo e staff do Lohan chegaram a um denominador comum. A joia rubro-negra assinará contrato válido até dezembro de 2029 nos próximos dias. A multa dele será de 100 milhões de euros, 600 milhões de reais. Canhoto que se destaca pela qualidade técnica, habilidade e força física, Lohan recebeu o projeto esportivo do Flamengo. O clube não enxerga apenas como um talento para conseguir uma transferência maravilhosa. O Flamengo formalizou com metas o desejo de transformar Lohan em ídolo da torcida. Cria da Cidade de Deus, Lohan Lucas Pereira de Souza tem 25 jogos e 2 gols marcados pelo Flamengo. Ele se profissionalizou no ano passado e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo aos 16 anos, no dia 24 de janeiro de 2023, no empate contra a equipe do Bangu, minha galera. E vai jogar o Mundial contra o Olympiacos. Parabéns ao Lohan, que ele se torne esse jogador. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações rubro-negras.